Também devia ser atormentado igual o Aliás, o Oppenheimer, vou dar um spoiler aqui do filme, pra quem não viu, veja. Quando o Oppenheimer, ele tá lá e tá passando aquelas viagens na cabeça dele, você viu o filme, né? Putz, maravilhoso. Lembra quando aparece uns raios? Sabe o que é aquilo lá? Não. Física quântica. Porque o Oppenheimer, ele era o cara da física quântica. Sim, o Oppenheimer era um cara da física quântica. Ele se metia com tudo, mas ele era um cara... Estava muito voltado à física nuclear, fazia parte ele foi estudar com o Bohr na Alemanha. Fala isso. Exatamente. Então, foi realmente um período de mentes brilhantes, na verdade. Mas até, só colocando uma coisa, para a gente começar a realmente falar de como que nasce essa ideia, um pouco antes do nascimento da física quântica propriamente dita, né? A física, ela estava vivendo um período onde os físicos da época, eles achavam que estavam vivendo um suprassumo. Você tinha três matérias dentro da física mais importante, que era o eletromagnetismo, que é aquela física das ondas, sabe? Propagação de ondas, essas coisas. Você tinha, por outro lado, também uma coisa que nós chamamos termodinâmica, que é a física das coisas, das transferências de calor, temperatura, essas coisas todas. E tínhamos a mecânica clássica. Só que, o que acontece? Os caras, com essa física, eles começaram a conseguir tatear alguns problemas, aí um pouquinho mais complexo, depois o Sérgio me traduz aqui. Tá. Conseguiram começar a tatear uns problemas, um deles chamado radiação de corpo negro. Basicamente é o seguinte, a gente sabe que eu tô vestindo essa camiseta preta aqui, certo? Então, por que ela é preta? Porque ela absorve toda a luz. E ela reflete muita... Porque basicamente é isso, uma camisa verde, vem a luz branca, ela absorve todas as luzes e reflete a verde. Perfeito, exatamente isso. Preto, quase todas ficam quase aqui. Quase porque toda. Não existe o preto absoluto que absorva tudo, então ele reflete alguma coisinha. Exatamente. É por isso que a gente sente mais calor com a camisa preta na teoria. Exatamente. Por isso que você acaba sentindo mais calor com a camisa, com uma camiseta preta. Então, mas não com a Insider. Porque a Insider regula a temperatura. Valeu. Aí, ó. Eu tava só esperando a deixa. Eu joguei a bola. Aí, ó. Insider aqui, ó. Maravilhosa. Mas o que acontece? Então, tipo, a cor preta, ela absorve toda a luz, absorve também calor, e ela emite também radiação, só que ela emite radiação. Ela emite radiação, só que na faixa do infravermelho. Então, se você tá no escuro... O olho da gente não percebe. Você já viu? Você sabe aquelas coisas, tipo, tá tudo escuro, tal, você mete aquela câmera que pega na faixa do infravermelho, e aí você consegue começar a enxergar os movimentos, as coisas. Então, porque corpos, eles emitem radiação, que é uma radiação que está associada à temperatura do corpo. Radiação térmica, aí, que a gente chama. Esse foi o grande problema que surgiu naquele período. E esse problema ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Por que acontece? Os caras conseguiam fazer eles não estavam conseguindo, tomar da física clássica, essa física que eu comentei aqui com vocês, eles não estavam conseguindo fazer uma boa descrição da radiação emitida por corpos escuros, por corpos negros, tomada essa física que era conhecida. Eles não estavam conseguindo. Então, tipo, quando você ia para frequências ou comprimentos de onda, usando um termo um pouco mais técnico, muito grandes, frequências muito grandes, você tinha um problema sério. Você tinha um problema sério que ninguém conseguia resolver. Então, tipo, era uma coisa assim muito louca. Pô, por que tá acontecendo? E isso foi um grande problema naquele período. Sim. Então, vários físicos começaram a se debruçar para tentar... Não, vamos tentar explicar o porquê que tá tendo esse problema. Se você procurar aí, problema Black Body ou Black Body Radiation, que tem o gráfico, né? Catástrofe ultravioleta ou Black Body Radiation, você vai achar um gráfico só para o pessoal entender. O Lênin vai entrar em pânico por procurar esse negócio aí. Eu vi na cara dele um pânico. Fala mais devagar aí o que é. Black Records Corporation. Black Body BODY Radiation. Tá. Vai aparecer o quê? Vai aparecer o gráfico, que é o gráfico famoso dessa época aí, que é o gráfico do... Vamos explicar... Estamos falando de que década? De que década? Estamos falando de 1900. 1900, comecinho do século XX. Tá. Finalzinho do século XIX ali. O mesmo período do Oppenheimer, tá? Então, o que acontece? A gente está vendo esse gráfico aí. Então esse gráfico aí, na verdade, ele já está certinho. Eles vão dizer assim, ele já está corrigido de acordo com a... Na verdade, assim, isso é o que é realmente experimentalmente previsto. Só que na física com clássica... temperaturas de cor?
Aquele 3.000K, o que é isso? Temperatura, Kelvin. Tá, em Kelvin. 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, 6.000 Kelvin, isso aí tudo é temperatura. Tá? E cada corpo, dependendo da temperatura, ele vai emitir uma radiação em diferentes frequências com uma intensidade como está mostrando aqui. Olha, a luz visível é muito pequena a faixa, né? É muito ultravioleta para cá. É muito pequenininha. E de lá para lá é o infravermelho. Infravermelho, Aí tem as outras, né? Raios gama, raios X tá, e tá tudo para fora. Tá aí tudo da, para da fora, tá tudo para lá, Mas quando a gente toma o gráfico... isso aí vamos supor que então sejam os dados experimentais. Tá. O fato é que, quando os caras, tomando a física clássica, aquela física ali do final do século XIX, para tentar explicar isso, eles não conseguiam. Eles não conseguiam descrever, fazer uma boa descrição teórica dessas curvas. Então veio o Max Planck. Eles observavam e não conseguiam descrever. Eles observavam isso e não conseguiam descrever isso teoricamente. Ou seja, então, o que isso significa? Que eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Com as informações da época. Exatamente, com aquelas informações da época. E aí veio o Max Planck. E o que o Max Planck fez? Então eu vou usar uns termos, depois eu vou explicando aqui o que são esses termos. O Max Planck, depois de muita tentativa e erro, eu vou usar o termo aqui, ó, discretizou o campo, ele discretizou o espectro eletromagnético. Doído, né? Falar em discretizar. O que é discretizar alguma coisa? O que é discretizar? Uma vez eu fui numa rádio e eu consegui explicar o que é discretizar. Basicamente, imagina o seguinte. Você está numa escada, tá? Você vai subir uma escada, tá? Eu estou dizendo, ele discretizou o espectro eletromagnético, ele discretizou a energia emitida por essa a energia da radiação emitida por corpos negros. Então, mas o que é discretizar? Basicamente é o seguinte, imagina que você está numa escada. Tá. Você sobe um degrau, outro degrau e você vai subindo. Você consegue assumir, vamos dizer assim, alturas intermediárias entre cada degrau? Assumir como assim? Tipo, você consegue parar o seu pé entre um degrau e outro? Não tem apoio para isso. Não tem apoio para isso, você não consegue. Então a gente diz que uma escada ela é discretizada com relação à altura. Tá. Então cada hora você sobe um degrau, você está numa altura. Sobe o degrau, você não consegue tomar uma altura intermediária entre os degraus. Perfeito? Perfeito. Mesma coisa, no caso do espectro eletromagnético, a energia do espectro eletromagnético ela não conseguia assumir valores intermediários entre um determinado valor e outro. Então por isso que a gente diz que ela é discretizada, ela não é mais contínua. Esse gráfico que nós estamos vendo aí, ela tá contínua. Tá vendo que a curva tá bonitinha? Então, porque o professor falou no começo quando mostrou o gráfico, esse aí já tá corrigido certinho e tal. Porque, na verdade, cada curva dessa aí seria como se fosse uma escadinha. Exatamente. A curva, quando é escadinha, com degrau, a gente chama de curva discretizada. A curva, quando ela tá suave assim, a gente chama de curva contínua. Então, basicamente, foi o que o cara foi o que ele fez. Então, a energia do espectro eletromagnético, essa energia emitida por radiação de corpo negro, não assumia qualquer valor. Ele descobriu que isso só podia assumir determinados valores. E isso, cara, pensa, foi um what the fuck, né? Peraí, por que não pode assumir um valor entre esses dois valores aqui, essa energia? Manja? E esse foi o grande ponto. Só que ele, depois, mais tarde, ele descobriu mais. Ele depois também, entra um Newton nessa história, ele descobriu mais que, na verdade, havia um salto nessa energia, haviam saltos nessa energia, tá? Que saltavam valores específicos, um quantum de energia, uma quantidade unitária de energia, um quantum de energia. Por isso que essa física é quântica. Aí a gente diz que ele quantizou o espectro eletromagnético, porque no correr dessa discretização, os saltos, a energia então do espectro eletromagnético, a energia da luz, vamos parar de falar de espectro eletromagnético, né? Vamos falar luz. A energia da luz, a energia da luz só assume valores específicos, 1, 2, 3, 4, e não assume 1,1. Ah, tá. Então você tem aí esse intervalo de 1, é um quantum, esse intervalo entre um e o outro é um quantum. Por isso que ele diz que a gente quantizou. Só que o cara, ele fez isso sem entender muito bem o que estava fazendo. Tá? Ele não teve a total... Putz, ele achou que fosse um joguete matemático para resolver o problema.
Então aí ele conseguiu fazer a descrição dessas curvas experimentais. E o Newton tem um negócio muito legal nessa história aí, que quem vê aí a nova série Cosmos com o Neil deGrasse Tyson, tem um dos episódios, agora eu não vou lembrar qual episódio, mas no final ele conta a historinha do Newton com isso aí. O Newton, ele fazia muitos experimentos. Ele fazia experimento com... Ele estudava o espectro eletromagnético. Então ele pegava um prisma. Como que o Newton descobre o infravermelho? É muito legal essa história. Ele põe um prisma, quando a luz do sol bate no prisma, vira as cores do arco-íris, e aí ele colocava em cima de uma mesa aqui as coisas, e colocava termômetro. Entendeu? Então ele colocou termômetro para cada cor. Então ele sabia que o azul era um valor e tal. Pela temperatura. Qual que foi o problema? Que na hora que acabou a parte colorida, ele continuou colocando termômetro e continuou tendo temperatura. Ele falou, ué, da onde que vem isso aqui? Aí é que ele saca, falou, tem alguma coisa que eu não consigo ver. E quem fez esse experimento na casa dele, lá que você visita lá a casa dele, você vê isso, o lugar onde ele fez, foi o Newton, fez tudo, cara. O Newton fez tudo. O Newton é, enfim. E tem um episódio do Cosmos novo com o Neil deGrasse, agora não vou lembrar qual, que ele conta essa historinha, ele faz uma animação, é muito legal. Porque ele põe o prisma, ele põe os termômetros em cima da mesa, aí a cor aqui, uma cor que tá ali, ó, pra cada uma tem uma temperatura, só que de repente acaba a cor, mas continua tendo termômetro. E pra quem tem câmera, sabe que cara, tem que faltou muito... ajustar a temperatura da cor, né, pela luz. Isso aí. Faltou muito pouco pro Newton chegar em alguns resultados que seriam muito interessantes e adiantar muito trabalho aqui da gente, né? Com certeza. Mas enfim, a gente também tem que dividir o trabalho, né? O Newton também não ficou com tudo, deixou um pouco pra Max Planck e outros caras, né? Deixou um pouco pra galera. Deixou dominar a parada toda. Enfim.